gente está hoje num contexto em que a região sul do país, pela base eleitoral bolsonarista, mas sobretudo Santa Catarina, que tem dado vários dos exemplos de uma consolidação da extrema-direita, tem feito circular a nível nacional, inclusive no campo de esquerda, a interpretação de que o sul, sobretudo Santa Catarina, é uma região perdida. É uma região quase que intrinsecamente bolsonarista. Olha o absurdo, né? Mas tem se caído numa ideia de essencialização, como se a classe trabalhadora aqui fosse essencialmente reacionária ou bolsonarista. E eu discordo frontalmente dessa leitura. E eu acho que esses movimentos históricos, como por exemplo as lutas do campo, do MST, do MAB, das mulheres camponesas também, dos pequenos agricultores, e tantos outros que a gente podia citar, ou voltar mais na história, volta para o Contestado, por exemplo, ou vem mais recentemente para as greves têxteis em Blumenau, que o Marcelo Lab estava citando, ou para a Novembrada. Eu acho que esses aspectos históricos da luta, e muitos deles recentes, atuais, muito quentes ainda, eles ajudam a defender essa leitura me parece que é uma leitura mais sadia, mais saudável, de mostrar aqui não é terra perdida, pelo contrário, aqui tem muita luta, tem um histórico muito importante de luta que a gente precisa valorizar. Claro, precisa entender o que está acontecendo aqui na estrutura de dominação que permite a extrema-direita ter tamanha articulação, mas não no sentido derrotista, que me parece que é, inclusive, o que a esquerda em nível extra-estadual tem interpretado, e me parece que isso é perigosíssimo. Então, de alguma forma, eu acho que a contextualização também em relação à sua ajuda, gente. Então, você fica à vontade. Não, com certeza. Inclusive, a gente falava isso antes de iniciar a gravação, né? Pois é. É, e assim, é aquilo, né? Quem não faz formação política com prioridade, com disciplina, talvez fique mais assustado com o imediatismo, com os fatos recentes da política nacional, né? Então, a gente nem precisa voltar tanto no tempo, assim, né? Se quem quiser criar esse estigma de que Santa Catarina é essencialmente bolsonarista, essencialmente conservador, vai ter que explicar por que que teve prefeitos de esquerda nas maiores cidades de Santa Catarina há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, porque inclusive o Lula teve vitórias eleitorais em Santa Catarina em 2002, em 2006, vai ter que explicar fatos concretos recentes que não correspondem a esse cenário que se procura pintar em Santa Catarina, né? E além da formação histórica do contestado, lá no oeste de Santa Catarina, é muito presente nas áreas do MAB a, a origem também missioneira, na beira do Rio Uruguai, que os sete povos das missões, ele Hum. foi até o Rio Uruguai. Inclusive na área, o que é ameaçada por Itapiranga, tem inclusive um registro histórico de ali ter, inclusive, encontrado é, pequenos artefatos missioneiros de 300 anos atrás dos povos missioneiros do século XVIII, né, que são os povos Guarani. Aquela região ali se contempla na grande nação Guarani que vai desde a Bolívia até o Uruguai. Então, também tem essa origem missioneira que é muito marcada de lutar contra, na época, a dominação de Portugal e de Espanha. Então, é, Os caras fizeram uma guerra contra as duas coroas ao mesmo tempo, não é pouca coisa. exatamente, resistiram e seguem vivas, né? Seguem Sim. vivas, inclusive, no ideário, no ideário social, no ideário lutador, Na assim, né? região, essa memória persiste? Eu desconheço essa região, não conheço essa região do Rio Grande do Sul. Persiste. No Rio Grande do Sul mais forte, porque lá ficou mais os redutos missioneiros lá, mas na beira do Rio Uruguai é muito marcado. Inclusive, o Rio Uruguai era a grande estrada dos povos missioneiros que navegavam pelo Rio Uruguai para entre um reduto e outro, né? Então, é muito presente isso no Rio Uruguai. Então, a gente tem no MAB da região ali, a gente tem essas duas heranças, assim, a herança do contestado, inclusive, recentemente, foi a última grande barragem construída no Brasil, ela é em Santa Catarina, que é a UHE São Roque, localizada entre é, Vargem, São José do Cerrito e Brunópolis, na região serrana de Santa Catarina, na área do Contestado, em que inclusive uma das grutas fundadas pelo monge João Maria foi quase inundada pela barragem. Para chegar na gruta, a gente tem que agora entrar e molhar os pés na água para ir até a gruta, que
no Rio Canoas, né, onde fica essa barragem, é uma das áreas em que o Monte João Maria caminhou e peregrinou junto com o povo caboclo durante a luta e a resistência cabocla. Então, no MAB Santa Catarina, a gente tem essas duas fontes históricas assim de resistência, né, de inclusive de influência de ideário de como construir um futuro com a concepção originária também da origem cabocla na região serrana, na origem missioneira na região mais da fronteira, à beira do Rio Uruguai, que formam sim esse espírito de luta, assim, né? Além disso, em Santa Catarina, na região mais da fronteira, tem uma experiência muito interessante de capital social das comunidades atingidas que se auto-organizam antes mesmo de ter os próprios projetos de barragem. Então, na região de Mondaí, Itapiranga, os imigrantes que vieram, e essas são as contradições, porque a história não é feio e bonito, vilão e Mocinho e mocinho, o aquela bonzinha, mocinho e vilão, né? Ela é contraditória. Mesmo os imigrantes alemães que fundaram as colônias alemãs em Itapiranga, inclusive no Marcelo Labs traz, né, que a Oktoberfest é muito recente, né? Absolutamente recente. uma ficção muito recente, né? É tão recente que a Oktoberfest de Itapiranga, ela é a primeira de Santa Catarina, não é a de Blumenau. Então tem mais esse elemento, assim, né? Mas digo isso porque em Itapiranga, a área mais distante dos grandes centros, né? Fica 700 quilômetros aqui de Santa Catarina. Lá, a, quem se estabeleceu lá entre os imigrantes fez um capital social em que eles tinham, inclusive, maquinários coletivos no início do século XX. Eles tinham maquinários que não era de propriedade de uma pessoa, era de todos. E essa forma coletiva de estruturar a vida lá foi necessária porque, inclusive, as empresas colonizadoras prometiam a área de tal jeito, e as empresas colonizadoras, a gente precisa apontar, responsáveis pelo genocídio indígena na região, de massacrar os povos indígenas, de assassinar, de expulsar os povos indígenas da região, prometia aos imigrantes a área arada, a área de terra demarcada e tudo, e nada disso acontecia com os imigrantes que chegavam. Então, os imigrantes precisaram se estruturar de forma coletiva, tem experiências inclusive de produção coletiva, e aí quando vem o projeto da barragem, década de 70, aquela coletividade já formada, já constituída dentro de uma estrutura não latifundiária na produção, mas de pequenos agricultores que viviam de forma associativa, de forma coletiva, já se uniram para lutar contra a barragem. E se uniram, assim, de uma forma muito guerreira para lutar contra a barragem. E o filme Pedra Vermelha conta isso, inclusive, de como impedir que os estudos da barragem fossem feitos para não ter chance da barragem ser construída e alagar todo esse histórico, todas essas assim, a propriedade das famílias, mas também esse capital coletivo que as famílias constituíram ao longo de quase um século, né? E isso é Santa Catarina. Isso está dentro do território catarinense, da cultura catarinense, e hoje, assim, esse pequeno momento da conjuntura em que pintam Santa Catarina como assim, ó, o berço do bolsonarismo, ou quem o estado mais bolsonarista, o estado mais europeizado, a gente vê que isso é uma leitura completamente enviesada e descontextualizada da história mesmo. Inclusive em termos matemáticos, se a gente for olhar em termos de votação, de eleitoral, Santa Catarina não foi, se eu não me engano, foi o quinto estado que mais teve proporção de voto para o Bolsonaro, não está entre nem os quatro primeiros. Então, Ah, eu tinha na tal, cabeça que era o primeiro. não, Eu tinha essa informação também. eu sei que eu converso com um companheiro de Rondônia, e Rondônia ficou pior do que Santa Catarina. Tem Uhum. outros que ficaram, É que eu acho que mas Santa Catarina teve a questão das cidades que chegaram isso. em percentuais muito alto, né? Eu acho que isso representou também bastante, né? Tipo, cidades que estavam em 98, 97, uma coisa muito absurda, né? Exatamente, ficou muito. Essas foram chamarizas, mas tudo município pequeno também. Sim. Municípios de. Mas é interessante porque se isso é verdade, reforça ainda mais o argumento do Labs. Aliás, de novo, mais um episódio para recomendar aqui. Não assistiu, assiste o Eu episódio do recomendo Marcelo também. Labs. Que é isso de. Bom, porque é verdade que num aspecto mais universal, Santa Catarina hoje, muito recentemente, tem esse elemento. Isso é inegável. Mas é verdade também que tem que se extrapolado através dos exemplos muito particulares. Então,
Por exemplo, vai lá o casal de Pomerode, faz aquele vídeo tosco sobre os imigrantes e se cria o imagético. A direita faz criar esse imagético, mas a esquerda também faz criar esse imagético de que a família ou o casal em Santa Catarina é o casal de Pomerode. E claro, a gente conhece pessoas que são o casal de Pomerode, Uhum, mas assim, o casal de Pomerode não é a maioria da população catarinense. uhum. Pode ter certeza nisso. Só que se pega-se exceção, né? Então, tem essa questão também, agora você contando do elemento eleitoral, porque, pô, até eu tava com essa interpretação incorreta na cabeça também. Bom que você mencionou. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, é o quinto. No segundo Uhum. turno, teve outros 4 estados que proporcionalmente teve maior Passaram. margem percentual. Posso estar errado, mas Tá se tá certo, ó, já certo, confirmou ao vivo aqui. E aí, Santa então. Catarina, quarto? Ah, tá, tá, tá. Mas já viu que teve mais que teve. Uhum. Tá, não, perfeito. Então Então a tá gente, confirmado. então por essa lógica métrica, o estado mais bolsonarista está no norte, tá no, é o povo amazônico, Uhum, tem casal de Pomerode no Acre. uhum. São essas contradições, assim, né? E ao analisar a formação histórica de Santa Catarina, além das resistências que tu mencionou, tem outra importante que é a luta dos mineiros no sul do estado de Santa Catarina, que ali tem assim um sindicalismo de combate fortíssimo, que inclusive resistiu à ditadura naquele momento, lutando pelos direitos dos trabalhadores, fazendo greve, inclusive, em plena ditadura. Então, ao a gente percorrer Santa Catarina sem esse alarmismo do momento, assim, a gente percebe a formação histórica do Estado vendo a classe trabalhadora de forma mais dinâmica, assim, sem esse. Dá pra ter orgulho aqui também. Dá para ter orgulho, né? É claro que quando a gente fala que a gente tem orgulho de Santa Catarina, soando solto assim, para outros companheiros de outros estados fica uma coisa estranha, assim, né? Não, dá Porque pra ter orgulho do povo, da classe é, trabalhadora. exatamente, exatamente. Mas eu digo, eles querem fazer essa divisão Sim. regional que não é algo também propriamente único daqui, assim, né? A gente vê em outros países que há esse regionalismo encobre um racismo por trás, assim. A Itália talvez seja um país muito que dá para analisar assim, o sul da Itália muito influenciado pela África, imigrantes, e o norte mais rico, mais onde teve os reinos da Itália, onde tem a burguesia da Itália. Então a gente vê esse regionalismo que encobre certos preconceitos de classe e de raça também, né?